Boa tarde a todos. Faço aqui um registro ao presidente da casa, cumprimentando a todos os vereadores, a todos os presentes que atentamente estão escutando a defesa do vereador. Eu começo a minha fala dizendo que, aos olhos de quem está de fora, parece muito difícil estar aqui nessa tribuna para fazer a defesa do vereador Sandro Fantinel. Parece muito difícil. Mas lhe digo, de peito aberto e com muita clareza, que não é difícil. Porque eu estou aqui para falar e defender uma pessoa de bem. Uma pessoa que ajuda muito outras pessoas, que pratica a benemerência, que é propositivo e que hoje está nessa situação. Inegavelmente, todos que aqui falaram, e de uma forma muito correta, ninguém aprova a fala realizada pelo vereador Sandro. Ninguém aprova. Entretanto, por uma fala infeliz, o Sandro foi alçado a uma das piores pessoas desse país. E ele não é. Ele não é. Estou aqui como defensor do Sandro, mas conheço o Sandro de longa data. O Sandro é um bom pai. O Sandro é um bom marido. O Sandro é um bom filho. É isso que ele é. Teve uma frase que foi dita aqui nessa casa, uma frase muito sábia, que me marcou muito, de uma vereadora experiente, de uma vereadora muito habilidosa, da qual eu tenho uma profunda admiração e respeito, a vereadora Gladys Frisso, que se utilizou de uma passagem bíblica para resumir muito bem o que nós estamos fazendo aqui hoje. Foi dito há poucos dias: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E pegando esse viés, eu gostaria de trazer alguns acontecimentos que são importantes para uma análise desse caso, que ocorreram aqui nessa casa. É importante trazer à baila. Faço aqui com a devida vênia esse registro em relação à vereadora Estela Balardim, que é uma vereadora muito querida, que da mesma forma tenho o mais profundo respeito e admiração, mas que também, aqui nessa casa, no momento infeliz, e todos nós sabemos que a vereadora não é assim, proferiu ofensas a outro parlamentar. A outro parlamentar. Aqui nessa casa. E o que esse parlamento, o que os vereadores decidiram naquela oportunidade? Em absolver a vereadora Estela Balardim, em arquivar o processo. E na minha visão, e tive a oportunidade de fazer essa fala à vereadora Estela, o parlamento tomou uma decisão acertada. Tomou uma decisão acertada. Não era motivo para penalização. Não era. E hoje o que nós temos aqui nessa casa?
2 pedidos de cassação em andamento. Temos 2 pedidos de cassação em andamento. Temos o do vereador Sandro Fantinel e temos também o do vereador Lucas. Senhores e senhoras, vereadores, e já adianto aqui uma posição que é pessoal, nenhum desses casos é passível de cassação. Vereador Lucas, não tem motivo para cassação do vereador Lucas, assim como não tem motivo para cassação do vereador Sandro Fantinel. Não há motivação. E o porquê que não há essa motivação, e foi muito bem tratado pelos meus colegas que me antecederam. Porque o pedido de cassação, senhores vereadores, é a pena máxima. O pedido de cassação é exceção, não é a regra. No mais, senhores vereadores, eu também aproveito para fazer algumas reflexões de algumas minúcias do processo. Durante o transcorrer desse procedimento, foram ouvidas 10 testemunhas e informantes. Todas foram unânimes em afirmar que não querem a cassação do vereador Sandro Fantinel. Não querem. Pois entenderam que é uma medida extrema, é a pena mais alta, que não cabe no presente caso, não cabe numa fala inapropriada. Eu faço questão aqui de fazer 2 registros a respeito dessas testemunhas. O ex-vereador Walter Suzin, que foi categórico no seu posicionamento, assim como o ex-vereador e também secretário de governo Edson Nespolo, que inclusive faço questão de trazer a sua fala, quando em depoimento disse: não se pode permitir que uma frase infeliz pese mais do que tudo o que o denunciado faz pela comunidade. E aqui me permitam fazer um gancho e discordar de pontos da comissão processante e inclusive de alguns vereadores que vieram aqui. Com a devida vênia dos envolvidos, onde no parecer relataram o seguinte: o parecer em questão não se debruça nem julga a conduta passada, a personalidade ou os méritos das atividades sociais promovidas pelo denunciado. Isso é um erro. Isso é um erro. Ou o processo serviu para quê? O processo não serve para reunir provas, para demonstrar condutas? Pergunto a vocês, no Poder Judiciário, num processo criminal, não se avalia a vida pregressa do denunciado? Não se avalia as boas condutas passadas do denunciado? Claro que se avalia. O que popularmente é conhecida como a primariedade. Mas esse é o 4º pedido, não é o primeiro. Vão passar pano até quando? Senhores vereadores, as 10 testemunhas que vieram aqui para o processo foram categóricos ao afirmar que
jamais presenciaram o Sandro tratando alguma pessoa com falta de educação. Jamais presenciaram atitudes discriminatórias do vereador Sandro. Que ele ajuda os necessitados, que ajuda brancos, negros, pardos, gaúchos, nordestinos, haitianos, venezuelanos. É esse a pessoa que discrimina, que ajuda todas essas pessoas? Não, não é. Além disso, faço questão de registrar que por iniciativa popular foi realizado um abaixo-assinado, onde foi colhida em poucos dias aproximadamente 1000 assinaturas de pessoas que são contra o pedido de cassação. Isso está no processo. Tem que ser levado em consideração. Seguindo essa linha, se faz necessário algumas reflexões pelas pessoas que estão aqui, principalmente pelos vereadores. O que vale mais? O que tem mais peso? Breves palavras ou uma vida inteira de boas ações? Um erro verbal ou 2.500 famílias recebendo alimentos todos os meses? O que vale mais? Uma fala infeliz ou a abertura da primeira escola de educação infantil do interior, que vai beneficiar mais de 30 crianças, trabalho do vereador Sandro. E aqui com um detalhe importante, conseguiu a cedência do imóvel com os proprietários de forma gratuita por 5 anos. Por 5 anos. Vereador Zanquim, o senhor que é economista, quanto representa isso para o município, que não vai despender um aluguel para isso? Sem falar no REURB, que tem a mão do vereador Sandro, beneficiando centenas de pessoas com a regularização dos seus imóveis, sem qualquer distinção. O trabalho e o projeto, e os projetos desenvolvidos pelo vereador Sandro, não olham a quem se destina. É para todos, especialmente as pessoas mais necessitadas. Senhores vereadores, vocês hoje têm a oportunidade de equilibrar a balança, de fazer justiça. A cassação do vereador Sandro Fantinel é equivalente à morte, à pena de morte, à morte política do vereador Sandro. Isso é adequado? É proporcional? Não é. Não é. Como bem disse meu colega que me antecedeu, o Sandro não tem que pagar, ele já está pagando pelo erro que cometeu. São processos que hoje, processos cíveis, indenizatórios, ações civis públicas, que ultrapassam 3 milhões de reais, além do processo criminal. Ele já está pagando. E é justo que ele pague com a cassação, com a pena máxima, aqui nesse parlamento? Não é justo. Isso
não é justiça. A pena máxima não cabe por um erro em uma fala. É medida extrema. Já partindo para a conclusão da minha humilde fala, eu, nesse domingo de Dia das Mães, tive um momento bastante difícil. Me foi feito um pedido muito difícil por uma mãe que encontra-se com o seu coração sangrando. Uma mãe que me disse: Moser, eu não tenho condições de ir ao julgamento do Sandro, mas eu tenho que dizer algumas palavras, e eu peço que tu transmita essas palavras. Que é a mãe do nosso vereador Sandro Fantinel. Esse coração que sangra e que inclusive quase parou por um princípio de infarto, dadas as ameaças, uma senhora de 80 anos, sendo ameaçada inclusive de morte, o filho do vereador Sandro Fantinel, o Sandro, a sua esposa. Isso é a falência da nossa sociedade. Além de outras pessoas que também nos procuraram, que não aprovam a fala, mas que dizem: cassação não, porque é demais, a pena máxima não se aplica nesse caso. E eu abri esse espaço, eu decidi abrir esse espaço sim, porque nós temos que sentir na pele o que essa família sentiu. Por gentileza, Leonardo. Eu já estou terminando. Sim, sim. Equipe técnica. Ameaças que sofremos, ameaças que não havia necessidade de fazê-las. Eu passei muito mal, tive um início muito forte, porque inclusive no meu celular me disseram que eu era mãe, eu era uma porca mãe com filho pouco. Nós sofremos muito, porque ele sempre foi uma boa pessoa, uma pessoa honesta, uma pessoa que a vida inteira deu a vida do pai e da mãe, que nos leva a passear, porque as outras duas filhas moram muito longe da Antônia, é ele que cuida de nós, é ele que faz tudo por nós dois velhos de 80 anos. E não teve quintas palavras sem ofender meu filho, meu neto, foi ameaçado de morte. É a única família que eu tenho que mora aqui perto da minha casa, que eu posso contar com eles.
nunca se negaram de nos ajudar. Eu sou muito doente, já sofri 4 cirurgias da coluna, e uma dessas acontecia nessa época aqui agora, nesse turbilhão de ameaças, que a gente não podia nem mais sair de casa porque a gente tinha medo. Inclusive mandavam pacotes aqui em casa em nome do meu filho, não era dele. Fizeram o que podiam fazer para nos prejudicar. Tem mais um vídeo? Sim. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o pastor José Moreira, do bairro Vila IP. Gostaria de expressar aqui o meu agrado, meu sentimento pelo trabalho que o Sandro Fantinel faz em relação à nossa sociedade. Para o nosso bairro Vila IP, são 63 famílias que recebem as sacolas todos os sábados. E nós somos gratos a Deus e gratos ao Sandro por esse projeto que ele tem feito e tem nos ajudado muito. Eu quero que a Vossa Excelência, senhores vereadores e vereadoras, a Vossa Excelência olhe um vereador que está ajudando todas as comunidades, da Zona Norte, da Zona Sul, onde que está ajudando. Só que no caso Sansão não, sou Pontilhão. Me chamo Elisete do Nascimento Silva, tá? Sou maranhense. Eu vi o que o vereador Sandro Fantinel falou. Eu vi toda a situação, vi o erro que ele cometeu ao falar aquilo. Daí eu acompanhei a retratação dele, acompanhei a perseguição da família dele. E daí eu vi tudo que fizeram, que mesmo depois da retratação dele, a perseguição. Então, assim, eu vi que ele realmente se arrependeu. Eu, da minha parte, eu perdoo ele. Senhores e senhoras vereadores, a cassação do vereador Sandro Fantinel é a sua pena de morte política. É a pena máxima, é a pena extrema. Não cabe no presente caso. Não cabe. Eu encerro essa humilde fala me servindo de uma frase muito curta, mas que nos diz muito para a votação que teremos a seguir. A frase vem do Papa João Paulo II, e ele nos diz o seguinte: não há paz sem justiça, não há justiça sem perdão. Obrigado.